Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje é a última pregação sobre o panorama de Isaías. Para quem esteve acompanhando, as pregações, o Deus que salva é o Deus que julga. E foi falando sentenças sobre aquele povo, coisas que iriam acontecer, mas que Deus sempre, quando ele vai fazer alguma coisa, ele manda seus mensageiros para preparar, ele levanta o remanescente. Então, hoje a gente vai falar muito de salvação, de como que Deus age na vida da gente, né? Interessante que tá aconchegante agora, né? Chapada ficou friozinho, tá um clima bem gostoso. Então, o Deus da Bíblia é o Deus que age em juízo e salvação. Ah, maravilha. Então, essa é a segunda parte do livro de Isaías, do capítulo 40 até o final. E essa mensagem continua. A mensagem continua, esse Deus que julga também é o Deus que salva. É a mensagem do livro todo. Esta parte agora promete salvação. Salvação de Deus. E deixa claro que somente Deus pode salvar. Porque Ele é o único Criador. Ele é o único Deus. E aí eu quero abrir a Bíblia com vocês nesse momento para a gente ler o capítulo 45, verso 7. Capítulo 45, verso 7. Vamos ver o que diz. Capítulo 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quem é que faz todas as coisas? Somente o Senhor. Ele é o único Criador. Não há outro criador. Tudo que foi criado veio das mãos dele. E é isso que nós vemos, inclusive, no verso 9. Olha aqui o verso 9, amados. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro, ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Olha que interessante. Tem tanta gente que fala, eu brigo com Deus, né? Olha só. Ai daquele que contende com o seu Criador. Esse negócio de brigar com Deus não funciona não, viu? É muito forte pra gente que é muito fraco. Mas entende o que Deus está dizendo aqui? O que Deus está dizendo aqui? Tem cabimento um vaso se virar para o oleiro e dizer, por que você me fez desse jeito? Por que você não colocou uma alça em mim? Tem como falar isso? Aí Deus diz, olha, é a mesma coisa quando o ser humano se volta para Deus. Quando o ser humano reclama da criação de Deus. É interessante. Ele é o único Criador, mas ele também é o único Salvador. Vamos ver no capítulo 43, verso 11. 43, verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Gente, muito claro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Não existe outro Deus. O cristianismo é exclusividade. Só Deus salva. E só Deus, Jesus Cristo, salva, né? Vamos ver ainda o capítulo 44, verso 6. 44, verso 6 diz assim, ó. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primogênito e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Maravilha, não há Deus. Esse Deus que é Salvador, que perdoa os pecados. Vamos ver de volta, voltando de novo para o capítulo 43, verso 25. Verso 25, ele diz assim, eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, por amor dele mesmo, ele apaga as nossas transgressões. Eu mesmo, Deus está dizendo. E o que ele está completando? Dos pecados não me lembro mais. O Deus da Bíblia é o Deus que julga.
Mas quando há arrependimento, quando há conversão, quando há confiança nele, ele diz: eu sou Deus que apago os seus pecados. Eu sou Deus que apaga os seus pecados e desses pecados eu não lembro mais. Voltando no 44, verso 22. 44, verso 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem tornam para mim, porque eu os remi. Gente, ele diz de uma forma, será que você tem capacidade de reconhecer ternura no que Deus está dizendo? Esse Deus aqui tem tanta ternura que ele está dirigindo para o povo de Israel, e diz: olha, sabe como a névoa se desfaz? Como a nuvem é capaz de ir embora? Assim, eu posso fazer com os seus pecados. Eu posso desfazer os teus pecados. Mas volta para mim, porque eu te remi. Este é o Deus que salva. É o único Criador, mas também é o único Salvador. Ele é o único que tem poder para revelar o futuro. Nesses capítulos especialmente, entre o 40 e o 48, Deus trava um desafio. Deus lança um desafio aos ídolos. E ele diz: se vocês são de fato Deus, façam profecias. Profecias que se cumprem. Porque é muito fácil fazer profecias. E depois, quando ela não se cumpre, você não teve fé. Mas Deus fala: façam profecias, profecias que se cumprem. Anuncie o futuro, como eu estou fazendo. Olha, vamos ali no capítulo 48, verso de 3 a 5. 48, de 3 a 5. As primeiras coisas, desde a antiguidade, eu as anunciei. Sim, pronuncio a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso te anunciei desde aquele tempo, e te dei a conhecer antes de que acontecesse, para que não dissestes: o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura e de fundição as ordenaram. Deus está mostrando, ele é contra a idolatria, totalmente contra a idolatria. Deus está dizendo: eu sei que vocês são teimosos, eu sei que vocês são obstinados. Então, o que eu fiz? Antes de acontecer, bem antes, eu anunciei, eu profetizei. E eu fiz isso para que quando acontecesse, vocês não viessem dizendo que foi o ídolo de vocês que fez essas coisas, que foram as imagens de escultura de vocês que fizeram essas coisas. Quantas pessoas fazem promessas a santos? Meu santo fez isso e fez isso, tirando a honra de Deus. Em várias partes, Deus lança um desafio a essas imagens. Digam para elas profetizar. Vamos ver se elas são capazes de fazer alguma coisa. Elas são carregadas. Será que elas não podem falar? Se vai ao bosque, escolhe uma madeira, para não se corromper, para o cupim não comer. Aí se faz uma imagem e depois fixa bem para essa imagem não cair. Vocês acham que isso aí é Deus? Que isso tem poder para alguma coisa? E os homens carregam e vocês acham que isso é Deus. Deus sou eu. É Deus falando, tá? Deus está falando. Eu que faço essas coisas acontecerem. Eu não sou criado pelas pessoas. Eu faço as coisas acontecerem. Eu faço as pessoas. É um desafio que Deus lança. No capítulo 48 ainda, dos versos 16 ao 18, olha aqui.
16 ao 18. Chegai-vos a mim, ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ele diz, você consegue, depois que Deus diz tudo isso no seu coração, você consegue novamente observar a ternura de Deus no seu coração? Deus está dizendo para o povo de Israel, sou eu que te ensino. Sou eu que digo como que você deve andar. Ah, se você tivesse me escutado, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Nunca acabariam. Este, amados, é o Deus Salvador. O único Deus que pode revelar o futuro. Ele é o único Deus. Vejamos de novo, voltando um pouquinho atrás, no capítulo 45, verso 22. Olha que lindo. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Desculpa. Volte para mim. Não há outro Deus, não há outro meio de salvação. Admitir a existência de outro Deus é terrível. Achar que existe outro Deus é terrível. Achar que eu posso depositar as minhas confianças em outras coisas que não sejam Deus é terrível. E não existe, só há um Deus. E já que apenas um só Deus, só Ele, somente Ele pode salvar. Não há salvação em nenhum outro. Como diz assim, nenhum outro nome. E Deus escolheu a salvação porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o Filho de Deus? Que é Deus, Jesus Cristo. Esse é o único Criador, que é o único soberano, que é o único que pode salvar. E ele enviou o seu servo para realizar a salvação. E nos capítulos em diante, 49 a 53, é anunciado o servo do Senhor. 49 a 53. Primeiro, este servo é o povo de Israel é o servo, né? Depois, o remanescente fiel que ficou. E por último, o Messias, aquele descendente de Israel que por excelência realizaria a obra de expiação, como é descrita no capítulo 53. Então, no capítulo 53, nós temos a descrição clara. Vamos ler os versos 4 a 6, para a gente entender literalmente essa descrição deste servo, né? 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos ler o 11 e o 12 também? Versos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, não todos, tá vendo? A muitos, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões e pelos transgressores intercedeu. Lembra que ele fala de muitos, não de todos. Isso é importante, hein? Esse capítulo 53 fala da obra do Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor, que veio a este mundo, ali na cruz, morreu, foi oprimido, humilhado, foi castigado por causa dos nossos pecados. Claramente é dito que ele tomou sobre si os nossos pecados, e o castigo que traz a paz estava sobre ele. Ele é o único meio de salvação. Não há ninguém estabelecido por Deus para assumir os pecados do homem. Lembra que Paulo diz: o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. E assim proporcionar a salvação. Ele é o único Deus que existe. Ele é o único Deus que salva. Ele estabeleceu o único meio de salvação. O ser servo, o Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz. E é por causa daquela morte que esse Deus vai restaurar todas as coisas. E os últimos capítulos de Isaías, entre outras coisas, tratam disso. Veja o capítulo 65, onde ele é dito nos versos 17 e 25. Olha só, vamos ver o 17 primeiro. Capítulo 65, versos 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Olha só, aquela mesma imagem que apareceu nos capítulos anteriores, né? E agora o 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha só, o Deus que salva vai acabar de uma vez com o pecado neste mundo. E a última mensagem do livro aparece nos versos 22 a 24, agora o último capítulo 68, né? 66, perdão. 22 a 24, olha lá. Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos mortos que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um terror para toda a carne. Deus diz literalmente. Entende a mensagem de Deus aqui? Vocês conseguem entender a mensagem de Deus aqui? O Deus da Bíblia é o Deus que age em juízo e salvação. E ele há de criar novos céus e nova terra para o povo dele, para viver eternamente com ele. E num reinado restaurado, num reino restaurado. Mas aqueles que recusam arrependimento, aqueles que recusam o modo de salvação por Deus, sofrerá os horrores eternos, onde o verme nunca morrerá e nem o fogo nunca se apagará.